Muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos no nosso Oriente, falando da família, falando do papel do homem, este homem que está sendo convidado pela nossa reflexão aqui a se tornar cada vez mais dono da sua sensibilidade, da sua humanidade, da sua capacidade, né? Até colocando de lado aquilo que foi um rótulo para ele a vida inteira, se descobrindo como gente, como pessoa, como pai, né? Eu gostei quando o padre falou do macho, né? Porque o homem não chora, o homem isso, o homem aquilo. Quando você é pai, a primeira vez que eu me arrisquei a pedir perdão para minha filha, né? Eu fiquei bravo demais e fiquei com o coração condoído e falei, vem cá, pai errou, pai ficou bravo demais, né? E pedi perdão. Eu fiz aquilo assim meio na intuição, né? Correndo um risco danado, falei, será que eu vou perder a autoridade? O que vai acontecer daqui para frente? O contrário, né? Claro. Como a gente se aproxima, como o filho te vê lutando. Isso é reconfortante para o filho. A palavra autoridade vem do latim, de um verbo que é augere, que significa incrementar. Então a verdadeira autoridade não é do sargento que manda na tropa, mas de quem ajuda a outra pessoa a desenvolver, a crescer dentro da sua própria dinâmica, dentro do seu destino, digamos assim, ou dentro de sua vocação. Uma coisa que um pai que fica cuidando de suas crianças deve estar atento, já que estamos no Oriente-se, é não planejar o tempo que passa com o filho ou a filha apenas como entretenimento, brincar no computador, ou brincar de bola, ou brincar, jogar, digamos assim, né? Porque a vida não é um entretenimento, a vida é trabalho, a vida é... Então, a grande tarefa é olhar para frente para abrir, descortinar horizontes de vida, de trabalho, de empenho. Poderíamos usar uma expressão assim, como dizer, ele elaborar um projeto de vida para si, para sua família, e ajudar a criança ou adolescente a pensar-se dentro de um projeto de vida que tem etapas a vencer, é o estudo, é outras coisas que permitem, digamos assim, o desenvolvimento real daquela criança. E olhar para trás também, no sentido de criar raízes, ajudar aquela criança a não se perceber somente eu e meu pai, que me quer bem, que me ajuda, que me ama, porque não é verdade e não é justo. É necessário, digamos assim, criar raízes, porque por trás da capacidade procriadora de pai e mãe está um poder criador infinitamente maior. Ninguém dá a vida a si mesmo. E não é verdade totalmente que é pai e mãe que dão a vida para nós, porque eles provavelmente não sabiam nem o que estavam fazendo quando nós fomos concebidos. E se amaram tantas vezes, e tantas vezes não aconteceu nada, e poderia... Então, daquela vez que deu certo é porque certamente uma vontade maior do que a vontade deles estava lá orientando os acontecimentos das coisas. E então a criança poder perceber-se dentro de, como dizer, dispondo de raízes que o ligam a coisas mais maiores do que o que ele está vivendo ali naquele apartamento, naquela casa, é muito importante. O que é que dá estabilidade e força a uma árvore? São suas raízes. Uma árvore sem raízes não é nada, é um tronco que cai na primeira ventania. E as raízes são aquela parte da árvore que os olhos não veem e que, no entanto, são de fundamental importância para a árvore expandir seus ramos e se encher de folhas e de frutos. No caso de uma pessoa, acontece algo parecido. Aquela dimensão da vida que não é imediatamente visível aos olhos, é de fundamental importância para que a pessoa enraizada possa ter estabilidade, possa ter segurança para enfrentar desafios, possa ter, digamos assim, mesmo no dia em que o pai não estará mais por perto, terá ainda este ponto de alimentação, como as raízes são um ponto de alimentação para as árvores, e que projetam sempre para fora, para o longe, para aquele grande horizonte que o pai ajuda a descobrir.
o pai ou a mãe. Então, neste sentido, esta não é uma tarefa masculina ou feminina, é uma tarefa que cabe a quem procriou para efetivamente acompanhar o desenvolvimento da vida daquelas pessoas. E é preciosíssimo, porque nenhuma satisfação pode ser maior para um pai do que dizer: eu deixei com o meu filho tudo o que é necessário para ele se orientar. Eu não precisa dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. Basta de como dizer se deve ser advogado ou engenheiro ou qualquer outra coisa. Mas dar os critérios para ele poder enfrentar-se com todas as circunstâncias que a vida vai lhe apresentar. O Dr. Ivan Capelato, que vem aqui também no programa de vez em quando, Dom João, ele explica que a criança, já aos 45 dias de existência no ventre da mãe, o cérebro já desenvolve uma glândula, já liga, vou falar assim, né? Já começa a funcionar o critério. A criança já começa a distinguir o que é bom e o que é ruim, o que está sendo agradável e o que está sendo desagradável, o que ela gostou e o que ela não gostou, né? Então, esse assunto de trazer uma referência maior, de trazer vou falar entre aspas, um papo sério para os filhos, que muitas vezes os pais podem correr o risco de tentar evitar, ou não precisa disso, ou não é a hora, ou não está preparado, e sair pela tangente, é fundamental, porque a criança, ela precisa ter critério, ela precisa chegar ao ponto dela ter o discernimento dela, e no fundo, a capacidade de discernir. Poderíamos chamar isto de sensibilidade religiosa. Vou dar um exemplo rapidinho, que desperta a inteligência. Por exemplo, eu posso olhar um céu estrelado e ficar maravilhado, até comovido, e dizer que bonito. Mas é melhor ter mais inteligência quando a pessoa diz que bonito, como deve ser grande o mistério criador que colocou ali essa maravilha. Então, digamos assim, é uma inteligência que vai além da aparência da coisa em si. E isto tem a ver com as estrelas, com a rosa, mas até com um copo de água, para dizer, olha, esta água não é produzida aí no polo petroquímico, ou então não chega como um benefício do governo. É realmente uma dádiva divina que nos permite. E então tudo pode reencontrar um fundamento e um significado maior. Isto alarga o coração e desperta mais a inteligência. A inteligência se torna mais ativa quando tem este horizonte que é maior do que apenas a superfície da aparência das coisas. Está sempre levando à transcendência, né? Claro. Eu agora estou nessa experiência, porque minha filha vai ser mãe em abril, eu já te falei, né? Eu serei avô, então eu continuamente me emociono, né? E eles falam, mas você é babão, você vai chorar de novo. Mas eu fico vendo a mão de Deus, claro. como a criação é fantástica. Outro dia foi fazer a ultrassom morfológica lá, que mede até os ossos, essas modernas agora, e quando passou pelo rostinho do neném, a minha esposa estava, e eles comentaram, o médico comentou, nossa, e esse nariz, de quem é? Ela falou, é do pai, é do André, e deram risada. O neném levou a mão assim, começou a abrir um sorriso dentro da barriga. Então, aí a Glória começou a chorar, então a gente tem que olhar para isso e olhar para um mistério e se encantar. Não tem outro caminho. Que era o que o padre estava falando. Quer dizer, toda sensibilidade leva ao transcendente. Se não levar ao transcendente, não é sensibilidade. Né? Não é encantamento. O encantamento deve reportar para aquela força criadora e criativa que vai movendo-se a cada instante, a cada dia. O ar que eu respiro. Quantas vezes a gente para ver que o nosso coração está batendo? Ele está batendo, a gente não percebe. Mas já pensou? Quantas vezes ele bate por hora? E já pensou quem o faz bater? Esse sopro que está sempre renovando a minha vida, renovando a minha alma, renovando o meu ser. Quem é? O sopro divino, o sopro criador. Que não só está lá na criação, no ato da criação, mas é contínuo. E que um pai até pode viver com o seu filho, não só falar, mas experimentar junto, né? Num pôr do sol, na criação, num peixe diferente, que você olha, nossa, mas... Outro dia eu estava numa loja e o aquário iluminado
E parecia que os peixes eram artificiais,